Meus queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Antes disso, eu queria que ficassem de pé o senhor e a senhora Fonseca. Cadê o senhor e a senhora Fonseca? Fiquem de pé, por favor. Meus queridos, o Marcos e a Valéria casaram há 2 semanas. Uma cerimônia belíssima. Senhores e senhora Fonseca. O tema da mensagem dessa noite é desenvolvendo a nossa salvação com temor. Desenvolvendo a nossa salvação com temor. O nosso texto base está em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Todos acharam aí? Amém. Diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. Passais o quê? Desenvolvei a vossa salvação com quê? Com temor e com tremor. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Quem aqui quer ir para o céu? Quem aqui quer morar com Jesus eternamente? Amém. A gente trabalha e vive por conta disso, não é isso? Por que você está aqui? Para adorar o Senhor, e principalmente porque você vislumbra que em determinado momento, quando Deus te chamar, você vai estar com Ele. Não é isso? A Hebe Camargo morreu, né? E eu vi uma pessoa ontem falando na TV, falando assim: o céu deve estar em festa, porque a Hebe, a Dercy e a Aracipa Labanian estão fazendo uma festa no céu. Meus queridos, o céu não precisa de ninguém para ter festa, a festa já está armada. Você não é o convidado principal, e a festa no céu não depende da sua presença para acontecer, mas ela está preparada te esperando. Eu quero ir para o céu. Eu quero estar com Jesus. Principalmente porque é o melhor lugar do universo para se estar. E em segundo lugar, quem não está no céu está onde? Literalmente. Estar no inferno, meu querido, é dose. Antes da gente começar qualquer ponto teológico sobre essa palavra, porque fala em desenvolvimento da salvação, a gente precisa esclarecer um ponto inicial. A salvação de Jesus, impetrada na cruz, feita na cruz, ela foi completa ou ela foi incompleta? Completa. Ela precisa de ajuda, ela precisa de subsídios, ou ela deixou alguma coisa faltando? De maneira alguma. A salvação de Jesus na cruz foi perfeita e completa. E nós não estamos falando do ato salvador, nós não vamos falar do ato salvador de Jesus, mas nós vamos falar o que essa salvação pode ser desenvolvida dentro da nossa vida. Houve um momento na história da igreja que salvação era um simples ato de batismo. Todos aqueles que batizavam estavam salvos. E depois do batismo, a pessoa podia viver a vida desregrada que fosse, mas pelo simples fato de determinado momento da história dela ela ter aceito Jesus, ela já estava salva para a eternidade, para ir para o céu. Isso é certo, meus queridos? Abram em Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Vamos gloriar a palavra de Deus. Apocalipse 3, 5 diz assim: o vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum farei o quê? Apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Para que Jesus fala que vai apagar o nome de alguém do livro da vida, quer dizer que antes de apagar o nome estava
Isso. Quer dizer que em determinado momento o seu nome foi escrito no livro da vida. Quer ver um negócio, gente? Apocalipse, abram isso, já estão aí pertinho. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Já que nós estamos falando em apagar o nome do livro da vida, pulei um pouquinho para frente aí. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi o quê? Lançado para dentro do lago de fogo. Em Apocalipse 3, a palavra diz: a salvação individual, ela não é um ato irrevogável. O seu nome foi escrito no livro da vida para que você não seja lançado no lago de fogo. Da mesma forma que ele foi escrito, ele pode ser apagado. Quer dizer que a salvação por si só, ela não só aconteceu no dia que você recebeu Jesus e se batizou. A salvação individual, ela passa por desenvolvimento. Não quer dizer que pelo simples fato de você ter aceitado Jesus em determinado momento da sua história, você, quando se encontrar com Ele, independente do tipo de vida que você viver, você já está no céu. Meu querido, do mesmo jeito que Ele escreveu o seu nome no livro, no dia que você recebeu a Ele, Ele pode apagar no dia que Ele for te julgar. A cruz de Jesus, ela serviu para te libertar do jugo. Ou seja, antes da salvação de Jesus, você estava impossibilitado de não pecar e de não ter um estilo de vida santo. Quer dizer que antes de Jesus, da salvação de Jesus, você não tinha escolha. Já estava condenado. Uma vez que você tenha recebido a Jesus. Quem é que recebeu Jesus? Diga aleluia. Aleluia. A partir do momento que você recebeu a Jesus, Ele impôs sobre você o poder ou a oportunidade de escolher se você quer ou não ser salvo. A salvação não é um decreto. A salvação é algo que pode ser desenvolvido e pode ser perdido. Agora, sendo livre de toda a maldição e da força do pecado, você tem a oportunidade de escolher todos os dias pela preservação da sua salvação. Significa que você pode acordar salvo e dormir condenado. Você sabe o que é ganhar na loteria, meu querido? É você batizar, aceitar Jesus e 1 hora depois Jesus voltar. Esse se deu bem. Por quê? Porque não deu tempo dele fazer besteira e perder aquilo que ele acabou de conquistar. Você ganhar na loteria. Agora, tem quantos anos que você aceitou Jesus? Tem quantos anos que você recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador? Nesse período, pós recebimento de Jesus, você pode ter tido determinados tipos de atitude que colaboraram com a sua salvação ou que fizeram que você a perdesse. Quer um exemplo interessante? Lembra do caso das 10 virgens lá de Mateus 25? 5 virgens e 5 virgens. As 10 estavam esperando quem? O noivo. Quer dizer que as 10 tinham conhecimento do noivo, sabiam quem era o noivo e sabiam que o noivo ia voltar. Só que todas entraram nas bodas com o noivo? Não. Só 5, porque as outras 5 não tiveram determinados tipos de atitude ou não tomaram o cuidado de cumprir determinadas coisas que colaborassem para a sua salvação. O fato das 10 virgens conhecerem o noivo, saber que o noivo voltaria, esperar pelo noivo, não garantiu que as 10 entrassem nas bodas com o noivo. Só 5 entraram. 5 se esqueceram do azeite, vocês lembram? Lembram do caso, gente? Vocês querem ler? Eu não preciso. Vamos ler. Mateus capítulo 25, eu nem tinha preparado, mas parece que está todo mundo me olhando assim com a cara assim, o que será que esse homem está falando?
Mateus capítulo 25, versículo 1. Todos acharam? Amém. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Olha o tardando o noivo aí, né? O noivo não chegou no dia que elas esperavam. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte e a nós e a vós outros, fica todo mundo sem azeite. E diante aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. As 10 sabiam, gente, nós estamos falando aqui de igreja, as 10 conheciam o noivo, sabiam quem era o noivo. As 10 estavam aguardando pela volta do noivo. Quem é o noivo? Se você não conhece a Jesus, você é incapaz de respeitá-lo, de admirá-lo e de viver por ele. Você vai viver por alguém que você não conhece? Você já viram o Hugo Chávez lá na Venezuela? Aqui as reportagens falam muito mal deles. E a gente sabe que não é... Às vezes a gente até imagina que não seja tão boa pessoa assim, né? Pelo que ele está fazendo com o povo. Mas lá dentro, meus queridos, ele faz questão de mostrar que é bom. E tem cartaz dele para todo lado, ele controla todas as televisões, controla todos os meios impressos. Para quê? Para que ninguém fale mal dele. Muito pelo contrário, para que falem bem, para que cause no povo um senso de admiração e respeito, para que o povo consinta com aquilo que ele ensina. A formação dos grandes servos de Deus passa primeiramente pelo temor. Você só vai servir a Jesus na sua plenitude no dia que você o conhecê-lo profundamente. Você só vai ser capaz de entregar a sua vida por Jesus, de tomar a sua cruz, de segui-lo, no dia que você for capaz de conhecê-lo profundamente. Porque se o seu nível de conhecimento para com Jesus foi só de ouvir falar, meu querido, você vai estar vindo na igreja, entrando e saindo por 10, 20, 30 anos, e não vai desenvolver salvação espiritual e desenvolver espiritualmente de maneira alguma. É preciso que haja conhecimento de Deus. Aqueles que Deus queria chamar, mas que não tinham temor, passavam inicialmente por algo que pudesse trazer isso aos seus corações. Querem ver um exemplo interessante? Gente, Moisés é um homem temeroso a Deus? Hã? Com certeza, serviu a Deus com todas as forças. Mas no dia do seu chamado, Deus o chamou. O que Moisés falou? O Cláudio até pregou aqui, né, Cláudio? Por 3 vezes. Quem sou eu? O dia que Deus chamou Moisés já aceitou de pronto o chamado de Deus e falou assim: não, eu vou. Não. Deus teve que insistir. Não foi assim, gente? Agora é interessante o trato que Deus tem com Moisés antes do chamado. Deus sabia que talvez o coração de Moisés não fosse tão temeroso a ponto de servi-lo. E Deus ele se manifesta a Moisés de que forma? Hã? Quem lembra, gente? Através de fogo. Na sarça ardente, não foi assim? É. E quando Moisés se aproxima da sarça ardente, quais foram as primeiras palavras que Deus direciona a Moisés? Tira as sandálias. Tira as sandálias dos seus pés.
Porque o lugar onde você está... Você sabe o que Deus queria fazer com Moisés? Criar no coração dele um senso de respeito, admiração, de temor. Deus chamou Noé desse jeito. A Bíblia fala que Noé era um homem que andava com Deus. Deus simplesmente falou com Noé. Não precisou de nada disso, porque o coração de Noé já era um coração temeroso. Não precisou. Jonas. Deus tinha uma missão para Jonas. Jonas era temeroso? Não era, mas espera aí que vai passar a ser. Deus manda ele fazer algo, ele faz o quê? Manda ele para um lugar, ele vai na direção contrária. E o que Deus faz com ele? Coloca ele na barriga de um peixe e manda para profundidade do oceano. E se vocês tiverem oportunidade, depois vocês vão ler em casa a oração de Jonas na barriga do peixe. Você sabe o que Deus fez no coração de Jonas? Criou no coração dele temor. Quando Jonas desembarca do peixe, ele não vê outro caminho, outra direção, a não ser servir aquele Deus que ele tinha acabado de conhecer. Que até então ele não conhecia. Quem era o apóstolo Paulo antes de virar apóstolo? Um perseguidor da igreja. Não era isso, gente? O coração dele era temeroso a Deus. Talvez a Deus até que sim, né? Que era um judeu conhecido, mas a Jesus. Quem falasse de Jesus, ele perseguia. Na morte de Estevão, ele estava lá segurando as vestes de Estevão. Mas Deus precisava se apresentar a ele para criar no coração dele o nível de temor. Você sabe por que ele não temia Jesus? Porque ele não conhecia. Certo dia, o que aconteceu? Jesus derruba ele do cavalo, não é isso? Literalmente. E a última pessoa, quem Paulo vê, é quem? E a quem Paulo ouve. E automaticamente a visão dele, 3 dias sem enxergar. Sendo que a última coisa que ele foi capaz de ver foi o próprio Senhor Jesus. Você sabe o que Deus estava fazendo com Paulo? Criando no coração dele uma condição, um pré-requisito para serem formados grandes servos de Deus, que é o temor. E ele se tornou um servo de Deus de primeira grandeza. Jesus poderia juntar os discípulos um dia antes de subir aos céus e só explicar para os discípulos o que precisa fazer, isso por todo mundo, pregar o evangelho. Adiantava, gente. Era preciso que ele se apresentasse aos discípulos. E por isso ele fez questão de chamar os discípulos para andarem com ele, para que ele pudesse ser manifestado, para que os discípulos pudessem conhecê-lo. Uma vez andando com Jesus, conhecendo a Jesus, criou um respeito, uma admiração. Foi criado no coração deles um senso de temor por Jesus. E eles estavam prontos para continuar a igreja, depois de conhecerem a Jesus. Temor. Desenvolvei a vossa salvação com temor. Reverência, respeito. Agora tem tantas pessoas que estão na igreja há tantos anos. Há tantos anos. E que parecem que conhecem a Jesus, mas parece igual aquele de Jó. Antes eu conhecia só de ouvir falar, conhece Jesus só na boca dos outros. São pessoas que estão há muitos anos, parecem que estão no mesmo nível espiritual de outros tempos. São pessoas que não se desenvolvem. São pessoas que não conseguem se aproximar mais de Deus. São pessoas que tratam as coisas de Deus como se ele fosse o igual, ou como se ele não tivesse importância. Gente, os apóstolos foram para o céu. Vamos fazer uma votação. Quem acha que os discípulos foram para o céu? Levante a mão, deixa eu ver. Quem acha que não? Quem não acha nada?
Sabe por que há uma certa convicção de que os discípulos foram salvos, que os apóstolos foram salvos? Porque eles estavam num nível espiritual bastante alto. E o nível espiritual está diretamente ligado ao nível de desenvolvimento da salvação. Quanto mais você serve a Jesus, mais desenvolvida está a sua salvação. Quanto mais você batalha por Jesus, serve no reino de Deus, mais próximo da sua salvação você está. Cada um de nós sabe de sua responsabilidade diante de Deus. Temos sido doutrinados e ensinados que nós não temos uma igreja para ir, mas nós temos uma igreja para levar. Nós não temos uma igreja para ir, nós temos uma igreja para levar. Por quê? Porque pessoas que estão dentro de uma mesma estrutura espiritual, têm o mesmo pastor, o mesmo líder de célula, frequentam a mesma casa, ouvem as mesmas palavras, cantam os mesmos hinos, leem a mesma Bíblia. Por que as pessoas se desenvolvem em níveis diferentes? Por que dentro da igreja tem pessoas que têm 10 anos de igreja e parece que não se desenvolveram, e tem pessoas com 1 ano de igreja que servem a Jesus com todas as forças do seu coração? Por quê? Por que tem uns que já levantam a bandeira do reino de Deus com tanta força e morrem por ela, batalham por ela? E tem gente que mesmo conhecendo a Jesus, não faz questão nenhuma. Atos capítulo 2, versículo 42. Vamos estudar a igreja primitiva, para que a gente possa tentar entender um pouco dessa questão. Todos acharam? Amém. Qual que é o título dessa passagem? Está aí na sua Bíblia. Como viviam os convertidos. Como viviam os convertidos. Aliás, começa desde Atos capítulo 2. Qual que é o primeiro título que tem lá em Atos capítulo 2, versículo 1? A descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo. Segundo título. O dom de línguas. Oi? O dom de línguas. Dom de línguas. O que mais? O discurso de Pedro. O discurso de Pedro. O que mais? 3.000 batizados. 3.000 batizados. O que mais? Como viviam os convertidos. Como viviam os convertidos. Meus queridos, isso aí é uma explanação da formação da primeira igreja. Aí a história da formação da primeira igreja. É o alicerce da igreja. Era uma igreja que precisava ser extremamente poderosa, que os ensinamentos dela precisavam perpetuar. A igreja que nós temos aqui hoje, ela começou aí. Então não podia ser uma igreja levada pelo vento, tinha que ser uma igreja poderosa, para que ela pudesse perpetuar por gerações. E a primeira igreja está sendo formada ali. E como viviam os convertidos, diz assim, Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Esse trecho, gente, essa é a igreja bem unida, bem fortalecida, antes de ser dispersada. Logo depois disso, Estevão morre, é apedrejado até a morte, e a igreja é dispersada, ou seja, ela é espalhada. Mas o núcleo central de formação é justamente esse. Isso aqui nós estamos vendo a igreja inicial, antes dela se dividir, cada um seguir o seu rumo e pregar o evangelho em cada região. Agora, esse povo, eles carregavam um conjunto de características que os faziam semelhantes. Tem várias expressões aí que está na terceira pessoa do plural.
falando de características do próprio povo. Quais são, gente? Me ajudem. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que mais? Perseveravam. Partiam o pão. Partiam o pão. Muito bem. O que mais? Oravam juntos. O que mais? Faziam prodígios e sinais. Tem isso aí na sua Bíblia? Tem. Tinham tudo em comum. Tinham tudo em comum. Tem isso aí? Tem. Estavam todos juntos. O que mais, gente? Temerosos. Vem. Eram temerosos. Vendiam suas propriedades. Vendiam suas propriedades e bens. Distribuíam o produto entre todos. O que mais, gente? Agora eu quero ver alguém lá do fundo. Partiam o pão. Lá do fundo? O que mais, gente? Terceira pessoa do plural. O que mais que tem aí? Que diz respeito ao povo. Louvavam a Deus todo o tempo. O que mais? Perseveravam unânimes no tempo. Não tem isso aí? O que mais, gente? Tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Louvavam a Deus, contavam com a simpatia de todo o povo. Características de um povo, identidade de um povo. Eles tinham tudo em comum. Agora você sabe qual que é um detalhe interessante com relação a muita gente fazendo a mesma coisa? Onde tem muita gente fazendo a mesma coisa, o que acontece? Também chama muita gente para fazer a mesma. Vamos fazer um teste? Vamos descer lá embaixo e fazer uma rodinha de umas 30 pessoas em volta de nada na calçada. Quando as outras pessoas passarem, verem 30 pessoas fazendo uma voltinha em volta de alguma coisa, o que vai acontecer? Se for goiano, principalmente, chega enfiando no meio, querendo estar lá na frente para ver o que é. Gente, chama gente. Se tem um determinado grupo de pessoas que faz a mesma coisa, isso incentiva as outras pessoas a também fazerem. Então, nesse grupo, poderiam ter pessoas que estavam inteiramente voltadas para tudo que está sendo feito aqui. E será que poderiam ter pessoas também que estavam ali só porque todo mundo estava? Tem uma expressão aí, e é a única expressão desse versículo, que não trata do povo, mas trata da individualidade. Que não fala da característica do povo, mas fala de uma característica individual. Qual que é, gente? Vamos ver quem está ligado. Que trata de uma característica individual e não de uma condição do povo como um todo. Cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. Ele está querendo dizer que todas as pessoas que estavam reunidas faziam todas essas coisas. E ele está dizendo que cada um por um, como condição básica, tinha temor. Vemos a importância individual que o texto traz para a questão do temor. Era necessário que cada alma o tivesse. Os discípulos que seriam responsáveis por propagar a igreja precisavam ter individualmente um alto grau de temor, e por isso foi dada como algo pertencente a cada alma. Eles faziam o que todo mundo fazia, mas você sabe o que ia acontecer daqui a alguns dias? Eles iriam se dispersar, ou seja, um grupo para cada canto. Aquele conjunto de coisas que eles faziam juntos não existiria mais. Mas você sabe o que cada um deles foi capaz de levar daquele momento em si? Individualmente, temor do Senhor para cada alma. Filipenses capítulo 2, versículo, nós lemos lá, versículo 12, diz assim, parte B: desenvolvei a vossa salvação com quê? Com temor. Com temor. Meus queridos, o que é temor do Senhor?
O que é ter temor? Tem muita gente que confunde temor com medo. Como se os discípulos ou as pessoas tivessem que viver aterrorizadas com Deus, ou morrendo de medo de Deus. Mas não é a condição principal que essa palavra traz nesse versículo. O medo, ele é adquirido por imposição. O respeito, ele é adquirido por admiração. Você respeita aquilo que você admira. Você só respeita aquele a quem você admira. E você só é capaz de admirar aquele que você conhece. Vamos de novo. Medo é adquirido por imposição. Respeito é adquirido por admiração. Você respeita aquilo que admira. E você só admira e respeita aquele que você conhece. Você sabe o que haviam com esses discípulos em Atos 2? Um profundo conhecimento de quem era, do que significava e do que era para ser feito com relação a Jesus. Eles sabiam por quem eles viviam, para quem eles viviam e o que eles deveriam fazer. E eles não passaram a fazer aquilo que era necessário fazer, porque eles tinham medo de Jesus condená-los. Não é porque eles admiravam a Jesus, consideravam a Jesus, respeitavam a Jesus de tal maneira que eles não poderiam ficar sem que nada fosse feito. Isso é temor. É conhecer a Jesus num nível tão profundo, a ponto de pensar assim: eu não posso pensar na possibilidade de ver esse Jesus entristecido com a minha vida. Eu tenho um nível de admiração tão grande por esse Jesus. Eu amo tanto, eu admiro tanto, eu respeito tanto, que eu não posso passar pela minha cabeça que Jesus está triste com a minha vida. Nível de temor. Quem é que admira o pastor Eliezer? Ô pastor Eliezer, Obrigado. vamos candidatar. Tem meu voto. Tem, né? Eu também. Por que vocês o admiram? Vocês respeitam o pastor Eliezer? Por que vocês o respeitam? Porque vocês o conhecem. Nós conhecemos ele. Se eu chegar lá em Pereira do Rio, pastor Eliezer, o senhor é muito conhecido mundialmente, mas se eu chegar em Pereira do Rio e falar assim: ô mano, você admira o pastor Eliezer lá de Brasília? Eu falo assim: quem que é esse doidão? Lá tem essas expressões, né? Quem que é esse cara? Não admiro não, porque não conhece.